Olá, uma dica que eu falo, uma coisa muito importante para engenheiros que não têm uma bagagem boa, mas que experiência, digamos, menos de 5 anos de experiência, tecnicamente isso inclui até eu, né? Mas o que eu recomendo é ignore totalmente, esquece que existe, tá? Otimização estrutural. Tá, peraí, como assim esquece que existe? Eu vou entregar um projeto e eu não vou fazer uma otimização estrutural dele? Quase, tá? Por quê? Bom, o que acontece, tá? Uma coisa muito comum que acontece, principalmente que eu vejo engenheiros com pouca experiência, é o seguinte: pega esse projeto, tá? E o engenheiro não tem uma noção de estrutural, tá? Então, a primeira coisa que você faz, você abre um software de dimensão estrutural, você não entende o dimensão estrutural, você fecha o software e não faz nada, tá? Isso é correto, tá? Agora, muitos engenheiros, vou fazer, vou pegar a experiência assim, tá? Sem ajuda, sem nada, faz sozinho, né? Porque se você não tem experiência, mas tem alguém para te ajudar, beleza, você vai conseguir fazer isso aí, né? Mas a questão é se você vai sozinho e lança uma estrutura ali qualquer, clique em rodar, tá? Gera uma concepção qualquer e tenta dimensionar, certo? E aí o que acontece é que faz o dimensionamento e dá um resultado muito fora do que é esperado, tá? Então, às vezes o engenheiro tem experiência em execução, ou o cliente já falou uma média que ele queria, ou ele apresenta o projeto para o cliente fala isso aqui não faz o menor sentido, tem muito aço aqui, tem muito concreto aqui, e o engenheiro volta para a estrutura, tá? E aqui que entra o problema. Por quê? Porque quando você está com problema na estrutura e você precisa reduzir o quantitativo dela, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa correta a se fazer é salva o arquivo, salva como um segundo arquivo, apaga tudo e refaz. Tá? Refaz a concepção estrutural. É isso que vai fazer, dar uma modificação considerável. Tá? Isso que é o correto. Você faz uma concepção decente, muda a concepção, testa outras coisas, às vezes um pilar a mais, alguma coisa assim, muda a questão das dicas e tudo mais, vai ter muita coisa para mudar na concepção, tá? Mas você muda a concepção e tenta novamente, e olha os quantitativos, compara os quantitativos, vê os resultados, tá? Isso que seria um procedimento correto, tá? Agora, não é isso que muitos engenheiros fazem. Muitos engenheiros, principalmente sem experiência, fazem assim, bom, eu tenho essa concepção pronta, eu gastei 2 horas da minha vida fazendo essa concepção, e eu não quero perder essas 2 horas. O que acontece? Gastam 3, 4, 5 dias tentando achar uma maneira de, mantendo uma concepção que não faz sentido, otimizar a estrutura, tá? Então, essa otimização que é o problema, tá? Por quê? Porque você não vai tirar água da pedra, tá? É matemática, tá? Dimensionamento de uma estrutura é matemática, tá? Você vai modificar levemente algumas variáveis, mas se tivesse maneiras de reduzir 10, 15, 20% de uma estrutura só mudando variáveis de configurações, todo mundo usaria essas configurações, né? E aí não faz sentido, tá? Ou se existem essas configurações e geralmente elas não são usadas, também tem algum motivo pelos quais elas não são usadas, certo? Então, se você tem uma concepção e ela não está boa, ignora, joga fora, tá? Ah, mas eu já gastei 2 horas. Azar o seu, ninguém mandou ser engenheiro, você não tem experiência, vai ter que ajustar, tá? Então, joga essa parte de otimização fora, tá? Essa parte de otimização fora. Essa parte de otimização é o quê? É para quando o engenheiro que tem 5, 10 anos de experiência pega uma estrutura e vai uh, precisar melhorar um pouquinho, ele consegue, tá? Agora, um engenheiro recém-formado não é nessa otimização que vai consertar, tá? Geralmente, quando eu pego uma consultoria, uma revisão, alguma coisa assim, eu olho o projeto, tá? Não é um projeto bem feito, beleza, tá? É assim mesmo, tá? Dá para tirar 1, 2%, tá? Mas vai ter algumas desvantagens, tá? Agora, quando eu pego um projeto do engenheiro com pouca experiência, tá? Quando eu pego um projeto que foi lançado por um cara que não tem entendimento de estruturas, o que acontece? Eu olho, dá para mudar 3 coisinhas desse projeto e tirar 3 toneladas de aço, tá? Sim, tem como, tá? Meu recorde foi uma coisinha e tirar 4 toneladas de aço de uma obra que tinha 11, tá? Então tem como mudar muito uma estrutura, tá? E essas modificações você só vai saber fazendo concepções diferentes, tá? E essas modificações, tá? Essas diferenças, a gente vê que erro, é falta de base, tá? Não é falta de otimização estrutural, tá? Não é, tem, se estudar um pouquinho melhor 8.800 e considerar um pouquinho do momento fator da deformação plástica da estrutura, eu vou conseguir tirar um pouquinho. Não, se a estrutura um pilar não pode ter um raio de direção maior que 200, tá? É esse tipo de erro, tá?
São erros básicos. Uma viga tem que ter 3 apoios, tá? Não é, meu Deus do céu, que absurdo. Não, geralmente é uma pequena trava, um pequeno detalhe, um pequeno ajuste que vai dar uma economia considerável. Mas como foi feita uma concepção ruim e se agarrou, o engenheiro se agarrou naquela concepção e eu preciso fazer essa concepção funcionar, tá? Ele ignora tudo que estava para mudar na estrutura, tá? Ele ignora muitos apoios que podia ter, ele ignora uh, vãos menores que ele podia colocar, um pilar onde ele podia colocar que ele não percebe, uh, uma mudança da estrutura e tudo mais que ele não percebe, ou uma viga de transição que ele lançou e achou que viga de transição é que nem uma viga com uma barra de 12,5 a mais, tá? E não uma viga com o triplo da altura, tá? E, consequentemente, dá uma obra problemática, tá? Então, ignora a otimização estrutural. A otimização estrutural não vai salvar a tua estrutura, tá? Se a estrutura já está dando erros, joga ela fora, faz de novo, tá? Projeto só gasta kilobyte no computador, tá? Então pode fazer à vontade, tá? Você não vai perder, não vai faltar memória no seu computador porque você fez vários projetos, tá? Isso aí pode fazer à vontade, faz 10, 15 concepções. Inclusive, o primeiro prédio que eu entreguei, o nome do projeto que eu entreguei era nome do prédio, tá? Não importa o nome do prédio, mas nome do prédio traço 14, certo? Por quê? Porque eu tinha feito 21 concepções, tá? E eu peguei cada uma e analisei e cheguei na concepção, na hipótese real, que o 14 era o mais eficiente, certo? E foi o primeiro prédio que eu executei, então eu tinha o conhecimento base, tá? Mas a questão era, eu fiz 21 concepções. Por quê? Para ter certeza que a concepção que eu fiz não tinha uma diferença, não tinha outra opção considerável. Será que se eu mudasse lá de 1 centímetro, 2 centímetros, se eu mudasse a seção das vigas, não conseguia uma concepção mais eficiente? Fiz, analisei os quantitativos, refiz, cheguei à concepção, o fato é que o projeto 14 era o mais eficiente. Tá? Então o 14 foi o mais eficiente, entreguei esse ao cliente. Ah, mas você fez 20 concepções fora. Não, eu aprendi com 20 concepções que não prestavam. Tá? Então isso que eu fiz. Tá? Na verdade, alguns já, a 16, 17, 18 já eram boas, tá? Os primeiros realmente ruins, tá? Mas a questão é, quando o cliente recebeu o projeto 14, ele olhou assim, falou, é o primeiro projeto que você executa? É o primeiro prédio que eu executo, já executei coisas menores, tá? Ele falou, eu acho que está faltando aço nessa estrutura. Tá? Ele olhou para mim e falou, eu acho que está faltando aço e eu acho que esses pilares estão muito esbeltos. Tá? Então ele chegou para mim e falou, está muito otimizado isso aqui. Tá? Por quê? Porque eu fiz 21 concepções. Tá? Depois que outro engenheiro da estrutura falou, não, isso aqui tá correto, aí sim ele realmente confiou em mim, tá? Mas o cliente não confiou, por quê? Porque como eu fiz muitas concepções e encontrei o ideal para ele, quer dizer, eu não fiz, na verdade, não fiz otimização nenhuma naquela estrutura, tá? Só peguei, fiz concepção, encontrei, essa aqui é o mais econômico. Então eu vou entregar para ele essa concepção, tá? Então o que aconteceu? Ele, ó, não esperava tudo isso de um engenheiro que na época eu tinha 22 anos, tá? Então ele não esperava tudo isso de um engenheiro assim pouco experiente, então fez um galpãozinho, uma casa e agora está fazendo um prédio, tá? Então ele não esperava tudo isso, mas ele viu que a estrutura funcionava, a estrutura está de pé até hoje, sem patologia, sem nada, tá? Então, isso que é eficiente. Faça concepção é de graça, tá? Você pode fazer à vontade. Você só vai gastar seu tempo, que se você tem pouca experiência, não vale muito, tá? Eu também não valia, tá? Então, isso que vai garantir uma otimização. Não é mudar, não é talvez encontrar uma regrinha da 8.800 da 6118 que diz que dá para mudar coisinha. Não, isso é detalhe, tá? Isso é detalhe. Isso é para quem engenheiro que tem 5, 6, 10 anos de experiência, tá? Para encontrar alguma maneira de otimizar para tirar água da pedra, tá? Sua questão não é tirar água da pedra. O seu problema, se você não tem experiência ainda, é que tem muita coisa que se mudar um pouquinho vai reduzir muito o custo da estrutura, tá? Então, isso, quando você. Eu vejo que quando faço consultoria com engenheiros recém-formados, faço uma revisão, eu vejo esses problemas, tá? Eu vejo que eu também tinha alguns detalhes, né, que eu realmente passei, tá? Então, por isso que geralmente é bom ter um engenheiro para trabalhar com você, tá? Porque ele vai fazer com que você não precise errar tudo antes, até chegar nesse problema, né? Talvez se eu tivesse um engenheiro já desde o começo, eu teria feito só umas 4 ou 5 concepções, não 21, tá? Mas isso que vai garantir que sua estrutura seja eficiente e é isso que vai consertar sua estrutura, beleza? Então, ignora a otimização, foco, concepção, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.